Minas informou que o setor negocia a compra de 5 milhões de doses da Covaxin, ou Covacin, como queiram, imunizante contra a Covid-19, fabricado pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. O produto obteve o último laudo no sábado, última recomendação no sábado, de uso emergencial na Índia, mas os dados de eficácia ainda são desconhecidos. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a médica infectologista, a doutora Normeide Pedreira, que é referência na área de infectologia. Doutora Normeide, muito bom tê-la aqui conosco na manhã desta quarta-feira. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco. O que é que a gente pode esperar a respeito dessa vacina indiana, que já tem negociação avançada aí com o setor das clínicas particulares de vacinas no Brasil, para a gente ter imunização também, até mesmo em massa, né? A gente está falando de 5 milhões de doses. Um ótimo dia, muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dilson. É um grande prazer estar aqui atendendo ao convite de vocês para oferecer informação para a população. Informação realmente é algo muito importante e que seja de qualidade é o melhor ainda. Quero desejar um excelente dia também a todos os ouvintes do programa Bom Dia Feira da Princesa FM. É sempre bom a gente saber que todo mundo está se mobilizando para entregar proteção para a comunidade, para a sociedade, para a nossa população. O setor privado de vacinação, ele existe há muito tempo, né? Só aqui em Feira nós já trabalhamos há 24 anos com a nossa clínica e a gente tem visto que o setor cada dia traz mais informação de qualidade e um serviço de qualidade também para a população. A clínica de vacinação, Fernando, é preciso que a gente faça um adendo aqui antes de entrar na vacina propriamente dita. Ela não é opositora ao serviço público de vacina, ela é complementar. Ela faz parte da saúde suplementar, que é necessária e que nós sabemos que o SUS sozinho não dá conta da população inteira. Então, a saúde suplementar existe para contribuir e não para se opor, né? Então, é louvável essa atitude da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação de tentar conseguir um quantitativo para esse setor, para que a população possa contar com mais uma possibilidade de imunização além do sistema gratuito, né? Em relação à própria vacina, vale lembrar que todas as vacinas que existem, elas foram cogitadas para serem usadas antes mesmo de finalização e de publicação dos últimos resultados de estudos fase 3. Então, ainda podemos não ter publicado para a população geral esses resultados, podemos ainda não ter na comunidade científica, mas alguma coisa já deve ter para que a associação tenha se mobilizado em direção a essa vacina. E também para que as autoridades regulatórias locais tenham permitido e orientado a vacinação da população indiana. Acredito que seja um contato preliminar ainda, porque nós não temos ainda resultados desse contato. A equipe que acabou de chegar na Índia, terá suas reuniões, terá seus desenrolamentos dessa situação, e então é que nós das clínicas associadas vamos ter algum retorno para saber qual vai ser a situação. O que é que já se sabe dessa vacina, doutora? Por exemplo, é uma vacina de dose única, de 2 doses, como outras que a gente está vendo por aí. O que é que se tem de informação a respeito dela e da própria eficácia também? A gente não tem
muitas informações ainda de eficácia, porque aí é depois dos estudos publicados. Então, a gente não tem muita informação ainda sobre a vacina, né? Mas as autoridades de saúde indianas, elas têm se posicionado dizendo que é uma vacina segura e eficaz. Quando a gente fala em segurança, a gente está falando na possibilidade de efeitos colaterais. Então, efeitos colaterais podem ocorrer com vacinas, na grande maioria das vezes, para todas as vacinas que já dispomos. Esses efeitos são leves, pouco frequentes, mas, eventualmente, qualquer vacina pode ter alguma reação mais importante. Ainda sem a publicação desses últimos estudos de fase 3, a gente não tem como reportar sobre a eficácia e a segurança. A gente vai ter que aguardar a publicação, que esperemos seja breve essa publicação, não deve demorar. Bom, a gente tem informações de que a Alemanha, Dinamarca e até mesmo o estado de São Paulo também estudam a imunização com uma dose apenas da vacina para que o processo seja mais rápido. E a Alemanha e a Dinamarca já estão aplicando isso, inclusive. Como é que a senhora vê esse cenário de uma dose, 2 doses? O que é que, na opinião da senhora, seria de fato necessário? E há essa segurança? A gente pode atestar que com uma dose, dependendo da vacina, isso pode trazer a imunização à pessoa? Sim, Fernando. As vacinas, elas, depois da fase 3, depois que começam a ser aplicadas em larga escala, elas entram numa fase que a gente chama de fase 4, que é a fase de farmacovigilância, que se vai verificar quanto tempo essas pessoas vão ficar protegidas. Isso é um estudo de vida real já, e não uma projeção. Então, já vendo, depois da população vacinada, quanto tempo vai durar e que reações essa população vai apresentar quando ocorre a vacinação em massa. Isso de redução de dose já aconteceu para algumas vacinas. Então, nós já tivemos vacinas com aplicação de 4 doses, que reduziu para 3. Então, já tivemos essas possibilidades no passado com outras vacinas. É possível que com a vacina do coronavírus também a gente tenha essa possibilidade de redução de dose. O que será muito bom se isso ocorrer, porque propiciará uma maior parte da população receber a vacina, porque a indústria, ela não tem capacidade de uma produção imediata que abranja a população mundial, que é muito grande. Então, se a gente tiver uma dose em vez de 2, com certeza nós vacinaremos o dobro de pessoas. Isso vai ser muito bom, vai ser muito importante, né? Bom, doutora, a gente notou aqui no Brasil, infelizmente, né, não deveria ser assim, mas a Covid-19 foi politizada por muitas pessoas desde o começo, né? Primeiro, a existência da doença propriamente dita, o tratamento, medicamentos e tudo mais, e agora a vacina. A gente tem aí, por exemplo, aqui no Brasil, vacinas que têm sido alvo até de disputa política, né? Do presidente Bolsonaro com o João Dória lá em São Paulo, mas a gente sempre tem dito aqui nos microfones que é importante a gente ouvir os especialistas, a comunidade médica, não os políticos. Como é que a senhora vê o cenário de vacinas que a gente tem, a própria vacina do Instituto Butantan em São Paulo, a vacina da Pfizer que se fala tanto, da Oxford, essas vacinas que a gente está vendo aí serem lançadas no mercado, existe melhor ou pior, ou todas vão levar ao mesmo caminho, que é a imunização, e a gente tem essa segurança de poder tomar o Sputnik ou qualquer uma dessas vacinas que estão já no mercado? Fernando, nós precisaremos aguardar a publicação de estudos de todas essas vacinas para poder estabelecermos uma comparação. A princípio, a nossa expectativa é de que todas as vacinas que estão sendo já aplicadas, elas sejam muito boas e que todas possam contribuir com a imunização da população.
Eu vou citar para você um exemplo que é a vacinação contra a influenza, contra a gripe, que são várias vacinas que são aplicadas. Ninguém sabe de que laboratório está tomando, porque a vacinação em massa, tem que ser feita por vários fornecedores. Então, a vacina de influenza que as pessoas tomam todo ano, tem vacina de vários laboratórios produtores, só que isso não é divulgado. Então, de repente, como você falou, a doença e o tratamento e a prevenção foram politizados. Isso não deveria acontecer. A verdade é que todos os olhares devem se dirigir ao bem-estar da sua população. Infelizmente, muitas vezes esses olhares se dirigem a direções diferentes. Eu acredito que para países de grandes populações, como é o caso do nosso, um laboratório só não será suficiente. Eu acredito que teremos que usar vacinas de vários fornecedores. Agora, qual a melhor é uma resposta a ser dada ainda mais para frente, depois que se tiver um conhecimento maior sobre cada uma dessas vacinas. E depois que for passando o tempo e vacinando uma parcela maior da população com cada vacina. A gente já está vendo em alguns países as vacinas sendo utilizadas, mas não são todas ainda. Então, a gente vai precisar verificar esse comportamento da vacina em vida real ainda. Bom, e quando a gente fala de vacinação em rede particular, e a gente está tendo, né, como a gente falava, essa negociação com o Instituto Indiano, né, para se ter a vacina indiana aqui no Brasil na rede particular. Muita gente, a primeira interrogação que as pessoas veem, será que vai ser acessível economicamente falando? Qual a opinião da senhora a respeito disso? A gente sabe que os laboratórios estão sendo buscados pelo mundo inteiro e todo mundo está querendo a vacina. A gente tem a possibilidade de ter uma vacina chegando, mas tem um preço demasiadamente elevado até por conta dessa demanda? A gente ainda não tem noção de preço. Agora, no setor privado, a vacina, ela sempre chega muito mais cara do que no setor público, por vários motivos. Primeiro que tem acordos governamentais com a indústria produtora que fazem cair os preços. Segundo, que o quantitativo que os governos compram é um quantitativo infinitamente maior do que o que as clínicas particulares compram, e até a questão de impostos. Então, você sabe que a taxa de imposto em nosso país é muito alta para todos os tipos de produtos e também para as vacinas. As vacinas não são isentas de imposto e nem têm taxas menores. Então, a vacina já chega no Brasil com um custo muito mais elevado em função da carga tributária. Então, eu não tenho noção de custo, mas vacina não é barata por conta de todo o custo agregado até essa vacina chegar ao consumidor, que é um custo alto. Bom, para a gente encerrar, doutora, como é que a senhora vê o cenário da possível imunização aqui no Brasil, né? A gente tem vários cenários aqui, várias análises positivas e negativas. Tem gente que acha que o Brasil vai ser o último a ser imunizado, tem gente que já tem uma esperança maior. E como profissional de saúde da área, infectologista, que também trabalha diretamente com imunização, como é que a senhora vê o cenário? A gente deve ter imunização em 2021 mais rápido, menos rápido? O que é que as pessoas podem esperar, na opinião da senhora, em relação à vacinação, seja de que laboratório for, seja da rede particular ou pública, mas aqui no Brasil a população de fato sendo imunizada? O Programa Nacional de Imunizações do Brasil, ele é admirado no mundo inteiro e ele tem um respeito muito grande, inclusive nos países desenvolvidos. Então, nós temos uma tradição de vacinação excelente.
E eu acredito que a vacinação em nossa população será muito bem executada. Eu não estou achando que vai ser ruim, não. Nós já temos experiências com as campanhas de influenza, nós já temos experiências com as vacinações da rotina. Agora é preciso que a população entenda que não vai chegar vacina para todo mundo de uma vez. Que esse escalonamento, ele é feito em outros países também. Países da Europa estão primeiro vacinando os idosos, vacinando os grupos de maior risco, que são aqueles doentes crônicos, os profissionais da saúde, e depois é que irão vacinar as outras partes da população. Então, isso é feito no mundo inteiro e será feito aqui também. Por quê? Porque não tem vacina para todo mundo de uma vez só. É preciso entender que a indústria está trabalhando para produzir e que essa vacina imediatamente vai ter essa produção consumida e eles precisam de um tempo para produzir mais. Então, eu tenho uma expectativa de que o Brasil fará uma boa campanha de vacinação, tanto na rede pública quanto na rede privada. A minha expectativa é muito boa. O meu olhar é muito bom para isso, muito otimista e entusiasta. Doutora Normeide Pedreira, a gente agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco, são esclarecimentos realmente sempre muito importantes. Eu lembro que a gente conversava com a senhora quase no começo, não no começo da pandemia propriamente dita, mas no começo das pesquisas para a imunização, e a senhora falava, né, que a gente estava em busca de um recorde, né, em busca de um recorde em relação ao tempo de pesquisa para chegar até a vacina. Felizmente chegamos a esse recorde, a vários deles, né, com as vacinas que a gente já tem no mercado aí, e a gente espera realmente agora cada um tomar a sua vacina e voltar a ter uma vida normal, que só ela mesma vai proporcionar isso. A gente agradece imensamente a disponibilidade, desejo um ótimo dia, feliz ano novo à senhora também. Fernando, eu que agradeço. Eu gostaria de deixar um último recado aqui, de lembrar que se hoje nós não temos varíola, nós temos poucos casos de poliomielite no mundo e nós estávamos livres do sarampo, infelizmente ele voltou. Se nós temos essas vitórias sobre doenças graves que levam à hospitalização, à morte e às sequelas, tudo isso é graças à vacinação. É preciso que a nossa população se conscientize de que todos devem usar as vacinas na rotina. Todos, crianças, adultos, idosos, porque algo está acontecendo no Brasil que é extremamente preocupante, que as metas de vacinação não têm sido alcançadas na rotina. Então, vamos todos olhar se tem algum atraso no calendário vacinal do filho, dos pais, dos avós. Vamos todos procurar nos imunizar contra doenças graves e que a população, por acreditar que essas controladas, deixou de se vacinar. As doenças só ficam controladas enquanto pelo menos 90 a 95% da população está vacinada. Quando essas coberturas saem, a doença volta. E nós tivemos esse exemplo com o sarampo. O Brasil estava livre de sarampo há décadas e o sarampo voltou porque a população reduziu a busca pela vacina, reduziu a vacinação. Então, vamos todos nos vacinar contra todas as doenças para as quais existem vacinas. Não vamos ficar com esse olhar apenas para a vacina contra a Covid. Vamos ter esse senso de prevenção com todas as vacinas. Eu quero agradecer muito o convite, desejar um excelente dia para todos que nos ouvem, para todos que fazem o programa do Bom Dia Feira e desejar um ano novo com muita paz, muita saúde, para que possamos realizar todos os nossos projetos, tudo que ficou pendente em 2020
e todos aqueles que nós tenhamos daqui por diante. Ótimo dia, Fernando, muito obrigada, e quero mandar um abraço para de vocês, saudades de fazer um programa ao vivo. Pois é, saudade também de receber a senhora aqui conosco. Em breve a gente espera, né, que isso volte a acontecer. A entrevista por telefone é muito legal, aproxima muito a distância, mas nada como presencial, né? Nada como o olho no olho, o contato físico que a gente não está podendo ter nesse momento, mas a gente espera voltar a ter num futuro próximo, sem dúvida alguma. Grande abraço, muito obrigado. Conversamos então com a doutora Normeide Pedreira, na edição